Depois que aprendi esses 3 recursos simples e poderosos do Planilhas Google, a minha forma de utilizar as planilhas mudou. Me senti mais capaz de trabalhar com diferentes tipos de planilhas, tendo uma melhor experiência de utilização das planilhas. Então vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre estes 3 poderosos recursos do Planilhas Google: formatação condicional, filtros e a função PROC-V. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Formatação condicional. Com este recurso, podemos criar algumas regras que, quando forem respeitadas, é aplicada uma formatação, uma estilização específica. Então, por exemplo, aqui, nesta estrutura básica com dados fictícios e didáticos para estudo, temos uma coluna com nomes de alunos, suas respectivas notas e um status de aprovação ou reprovação, por exemplo. Ou até mesmo poderia ser aqui recuperação. Muito bem. E então, primeiro, queremos estilizar notas abaixo de 7, queremos aplicar uma formatação condicional. Então, vamos selecionar este intervalo de dados, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de formatação condicional. Aqui, então, nas regras de formatação, queremos formatar as células C e aqui podemos criar uma regra. Temos já diferentes opções a nível de texto, de datas, de valores ou até de fórmulas personalizadas. Neste contexto, queremos então que valores menores que, então vou selecionar aqui menor que. Se o valor for menor que 7, queremos um estilo de formatação, aplicar uma cor de preenchimento, por exemplo, na cor vermelha. Apertando em concluído, com esta regra de formatação condicional, notas menores do que 7 estão recebendo esta estilização, esta formatação, numa cor de preenchimento na cor vermelha. Então, se eu alterar uma nota, dinamicamente vai sendo aplicada ou não esta formatação condicional. Fizemos isto com valores, porém, podemos também fazer com textos. Então, por exemplo, selecionando este intervalo de dados, abrindo o menu Formatar, selecionando a opção de formatação condicional, e aqui, então, queremos formatar as células C, e podemos trazer, então, se o texto é exatamente, então aqui vamos escrever exatamente da mesma forma, por exemplo, recuperação, estilo de formatação, cor de preenchimento, vamos, por exemplo, aplicar uma cor laranja. Apertando em concluído, já temos aqui, então, quando o texto for recuperação, é aplicar esta formatação condicional. Então, por exemplo, se eu alterar um texto para recuperação, formatação condicional aplicada. Se eu mudar o texto para qualquer outra coisa, que não seja recuperação, por exemplo, aprovação, já foi removida a formatação condicional. Muito bem. Agora, então, como utilizar filtros? Temos aqui também uma tabela com dados de exemplo, dados didáticos para esta aula. E aqui temos uma coluna com clientes, suas respectivas cidades, estados, enfim, apenas para exemplo, valores e status. E aqui, então, queremos, por exemplo, temos o status de pago no cliente A, C, D e F. Se eu quiser filtrar e exibir apenas o que possui o status de pago, seleciono o intervalo de dados, junto com os cabeçalhos, vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar esta opção de criar um filtro. E aqui, então, já há esses ícones de filtros, vou clicar no status e, por exemplo, vou remover os que possuem status pendente, mantendo apenas o status de pago. Apertando em concluído, clientes A, C, D e F são os que possuem o status de pago. Se eu clicar novamente no filtro e novamente marcar a opção de pendente, novamente temos aqui todos os clientes deste exemplo. Ou, por exemplo, quero filtrar por cidade, estado, enfim, apenas por SP, São Paulo. Muito bem, clico sobre o ícone de filtro, posso utilizar este atalho de limpar e selecionar, marcar apenas SP. Apertando em OK, então, se tudo der certo, vai retornar o cliente A, cliente C e o cliente F. A, C e F. Vamos ver? Cliente A, cliente C, cliente F. Vou novamente clicar sobre o filtro, selecionar tudo para novamente selecionar todas as opções, apertando em OK, já temos aqui então novamente
esta tabela com todos os dados. Poderia também remover o filtro caso necessário, então selecionando o intervalo de dados, clicando com o botão direito do mouse sobre o intervalo, remover filtro, a tabela já não possui mais os filtros. E se você está gostando do conteúdo desta aula até o momento, aproveite e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. E essa é uma das formas de filtrar dados. Existem outras maneiras. Inclusive, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina também uma outra maneira de filtrar dados no Planilhas Google. Muito bem, dando sequência, então o terceiro recurso é a função procv, que permite analisarmos um intervalo de dados e retornarmos algumas informações, como por exemplo, vou pesquisar o código 103. O nome do produto, monitor. Como podemos fazer isto? Então vamos lá. Aqui vou digitar igual a procv, esta função que realiza uma pesquisa vertical. Primeiro, chave de pesquisa, ou seja, em qual célula há a chave que iremos realizar a pesquisa. Neste caso, queremos inserir um código. Aqui está na célula A9. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de dados que iremos realizar a pesquisa? Neste contexto, então vou selecionar este intervalo, que possui os códigos, os produtos, os preços, então de A2 até C6. Ponto e vírgula. Índice, ou seja, qual é a coluna que iremos pesquisar os dados. Então, neste intervalo, a segunda coluna possui os produtos, que é o que queremos retornar. Então, vou digitar 2 para retornar o nome de produto, respectivo ao código que iremos buscar, ponto e vírgula, e o último parâmetro, que é opcional, que é o classificado, que é basicamente se a correspondência mais próxima da chave de pesquisa será retornada. Neste caso, como queremos uma correspondência exata, vou deixar aqui o valor como falso. E ao final da função, apertando Enter, ao digitarmos um código, por exemplo, 101, é retornado o nome do produto, como por exemplo, teclado. Ou se eu digitar o código 102, produto mouse. Poderíamos também mudar o índice, então, por exemplo, quero pesquisar na coluna de índice 3, na terceira coluna do intervalo selecionado. Digitando aqui o índice 3, apertando Enter, agora, ao invés do nome do produto, vai retornar o preço respectivo de cada produto. Então, por exemplo, monitor, se neste exemplo fosse o valor 1.200. Se eu digitar aqui o código 103, respectivo ao monitor, preço 1.200. 104, respectivo ao notebook, por exemplo, preço 3.500 e assim por diante. E agora que aprendemos como utilizar formatação condicional, filtros e a função procv no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.